Galera, o Cruzeiro surpreendeu a equipe do Atlético, né, jogando na sua arena, né, na Arena MRV. O Cruzeiro vence aí o seu primeiro jogo na arena do seu rival, né, vencendo por 1-0, é claro, gol contra do Gêmeos, mas o que importa é a vitória e os 3 pontos. Essa vitória dá um pouco de moral para a equipe do Cruzeiro, né, galera? O Cruzeiro que precisava muito vencer, né? Porque estava a um passo de entrar na zona de rebaixamento. Nesse momento agora o Cruzeiro abre 4 pontos para a zona de rebaixamento e o Zé Ricardo agora vai ter um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar a equipe do Cruzeiro. E já o Atlético vacilou, porque o Atlético poderia entrar no G6, né? No caso aqui G6 do Campeonato Brasileiro. Ficou com 43 pontos e agora vai ter que tentar se recuperar na próxima rodada, né? A equipe do Atlético que está nesse perde-ganha nas últimas rodadas. Dos últimos 5 jogos, conquistou 3 vitórias e 2 derrotas. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo desse jogo entre Atlético e Cruzeiro. Obrigado, viu, Duda? Tem muitos pontos, então, para a gente falar da parte de campo e também extra-campo nos bastidores aí, mas foi importante tudo que a Duda trouxe para a gente. Vamos começar pelo campo, Donk? Vamos. Porque a vitória, então, do Cruzeiro era muito importante que o Cruzeiro conseguisse vencer, conseguiu, e a gente está falando tanto de aspecto moral, aí tem um combo todo aí de pontuação e moral pro que o Cruzeirense está comemorando nesse momento. A gente vendo aí já a primeira grande chance do jogo, foi logo no comecinho também, um drible desconcertante do Bruno Rodrigues para cima do Bruno Fux, e o William quase faz o gol. E é ele que participa ativamente do lance do gol, né? Ele que faz o cruzamento pro gol contra do Gemerson. Para mim o jogo até foi muito equilibrado, mas considerando o momento dos dois times, Atlético jogando em casa, para mim isso pesa muito a favor do Cruzeiro, pelo momento que vive na temporada, né? A queda de desempenho, não só nos resultados, que antes até vinha muitos jogos do Cruzeiro que os resultados não estavam vindo em meio à troca de técnico, né? Mas as atuações não eram tão ruins assim. Mas o cenário mudou muito. E pesou também, acho que a questão defensiva dos dois lados. Você está falando da segunda e da terceira melhor defesa do campeonato, né? O Atlético levou 21, com o Cruzeiro 22. E mais uma vez muito estável lá atrás, né? Não sofreu tanto assim o Cruzeiro defensivamente. Acho que não foi uma atuação assim de encher os olhos, mas acho que é muito elogiável por todo o contexto que envolve o Cruzeiro e o peso que isso tem. Tanto na tabela, no momento que o Cruzeiro se via cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, e também pela questão simbólica, né? Você vai falar o primeiro clássico na nova casa do seu rival, você venceu. E da forma como foi, então acho que isso também tem um peso, né? Tudo aquilo que a gente falou do Santos, do 7-1, quanto pesa, pro Cruzeiro é a favor. Um gol contra ainda do Gemerson, né? Como a gente estava vendo ali, vai ver também mais aí na sequência. Ô, Djalminha, o Cruzeiro foi a 34, em 14º, não se salvou, mas assim, moralmente ele ganha pontos também importantes nessa questão, Djalma. Bruno, assim, por isso que o futebol ele é apaixonante, né? Porque você vê um Atlético Mineiro que ganha fora de casa contra o Palmeiras, vai jogar o clássico contra o seu maior rival dentro da sua casa nova, tudo conspirando a favor, e um Cruzeiro que vem de derrota para o Flamengo dentro da sua casa, jogando mal, o time em completo queda de rendimento, vem o clássico e um jogo muito equilibrado, mas acaba que o Cruzeiro consegue uma vitória, e esse é o tipo de vitória que pode ser a virada de chave para essa equipe do Cruzeiro, que realmente vinha em queda, fez um jogo equilibrado, um jogo muito difícil, normal como um clássico, mas no final acabou sendo premiado aí com gol contra, e foi uma vitória importantíssima para o Cruzeiro nesse momento, que um resultado adverso poderia decretar até o rebaixamento do Cruzeiro, pela maneira que vinha caindo de rendimento, cobrança do torcedor, teve protesto essa semana, mas acaba que um clássico já pode mudar tudo. Foi um jogo duro, mas que sem dúvida alguma essa vitória foi fundamental para o Cruzeiro, para ele mudar aí de panorama nessa reta final de Brasileiro, para tentar escapar do rebaixamento. Esse é o resultado que quebra aquele exercício que a gente estava falando lá, né, de perspectiva de pontos e vitórias nas rodadas, né? Você ia contar que o Cruzeiro ia vencer o Atlético? É um clássico, mas o Galo chegava com favoritismo, jogando dentro de casa depois da vitória contra o Palmeiras.
né? Importante falar, o Cruzeiro deixou o Flamengo desconfortável em alguns momentos do último jogo, né? Principalmente quando conseguiu encaixar a pressão ali na saída de bola, botando velocidade. Esse é muito o estilo do Zé Ricardo. E hoje foi um time com uma postura mais aguerrida, mais concentrado. Acho que criou as melhores oportunidades, foi melhor no jogo, na minha visão, contra o Galo. Conseguiu ganhar mais disputas de bola. Óbvio, você tem um gol contra, mas você teve bola no travessão, algumas jogadas de perigo ali com o Cruzeiro sempre botando essa velocidade. E o Flamengo, naquele jogo no Mineirão, mostrou um repertório que o Galo não conseguiu mostrar hoje. Esse Galo ainda tem dificuldade para trabalhar quando tem a posse de bola, né? Falta esse repertório de criação. E acho que hoje um mérito muito grande do Cruzeiro foi meio que anular a dupla de ataque do Galo. Em poucas oportunidades a gente viu o Paulinho e o Hulk. Teve uma grande jogada do Hulk ali no primeiro tempo, que ele quase faz um golaço na cavada, mas eles foram meio que isolados. Sim. O Cruzeiro conseguiu mostrar organização na parte defensiva e acho que uma postura mais concentrada, por isso consegue uma vitória muito importante, né? Era um time em queda, um time que nas últimas 4 partidas não tinha feito nenhum gol, hoje o gol foi contra, é verdade. Mas vai a 34 pontos, dá uma respirada e aí entra um fator muito importante para quem está brigando lá embaixo, que é a parte mental. Sim. Dá uma moral muito grande, né, para a sequência do trabalho do Zé. E a sequência vai ser contra um time que também tem 34 pontos, o Bahia. E aí em casa, onde o Cruzeiro também vai mal, né, desde sempre aí no campeonato. Então olha que partida importante para o Cruzeiro, ou para o campeonato, né, o Cruzeiro e Bahia na próxima rodada. Bom, a Duda falou muito das provocações e dos outros problemas todos. A gente vai ter uma imagem aí de uma provocação. O Machado, jogador do Cruzeiro, depois do jogo ali, como se estivesse jogando milho, é isso, o Donk? Pra galinha, né? Tá provocando ali a torcida do Cruzeiro depois do jogo. E eu vou falar uma coisa, diante de tudo que a Duda contou pra gente, mais de boa. Isso aí é coisa até curiosa, engraçada, e que depois em outro dia o Atlético ou o Cruzeiro vai responder aí de outro, o Atlético, né, no caso, vai responder de outro jeito. Porque primeiro, aquela questão aí de uma infantilidade, aquela questão da bandeira, né? Do Zé Ricardo, o Cruzeiro ter colocado a bandeira ali, claro, para dar entrevista coletiva, colocaram uma bandeira do clube ali. Cortaram áudio. É de respeito até com os profissionais de imprensa que estão lá trabalhando para fazer a cobertura de um clássico, de uma vitória do Cruzeiro. A gente viu os profissionais amontoados ali. Aí já, assim, o Galo é um clube gigante, mas a atitude foi uma atitude pequena e até desumana, o que fizeram com os banheiros sem porta. Essa é uma atitude baixa. Baixa e desumana. Banheiro sem papel higiênico, sem porta. Assim, isso não condiz com a grandeza do Galo. Eu acho que uma atitude pequena e desnecessária. Uma coisa é a rivalidade, né? Que tem que ficar dentro do campo, a provocação faz parte. Também não vejo nada demais ali na provocação do Machado, né? Mas esse tipo de atitude que vem de uma maneira institucional da direção do Galo, eu lamento. Eu acho que é uma atitude que não dá para existir e o ambiente esportivo. Eu não sei se eu vi uma atitude tão baixa quanto essa recentemente aqui no futebol brasileiro. Porque, como você falou, é uma questão... Bom, essa daí é um desrespeito com todo mundo. A questão do banheiro é uma questão de saúde, gente. Você não colocar o papel higiênico de propósito para a torcida do Cruzeiro, você tirar as portas ali, né, também é uma questão constrangedora. Não existe. Parece coisa de criança fazendo birrinha e não de um dos maiores clubes do Brasil. Você desrespeitou o torcedor que foi visitar e foi acompanhar o jogo e desrespeitou os profissionais de imprensa que não tiveram a melhor condição de proporcionar entrevista coletiva e até para os próprios torcedores, não só para a gente, para poder noticiar o que estava sendo falado, mas do torcedor saber do que o técnico falou depois da partida por conta de, assim, birrinha, sabe? E o argumento, e no caso do banheiro, o argumento do Atlético é que ele foi orientado para evitar depredação. Mas sem papel higiênico? Então, se for assim, todos os jogos a torcida visitante, em todos os clássicos, ela não vai poder ter porta no banheiro, é isso? Exato. Porque existem questões ali, né, até na parte do visitante, que são até orientações da polícia, e é um estádio novo que está passando, claro, por ajustes. Então, a questão de você ter a separação da torcida, de ter a tela, isso tudo tem que ser ajustado e, acima de tudo, tem que ser seguro para as duas torcidas.
né? Agora, eu vou repetir, a questão do papel higiênico é uma questão de saúde. Sim. Exato. Isso não pode existir. Isso é um absurdo. E não existe argumento para você, de propósito, não colocar ou para você orientar um clube a não colocar papel higiênico para o torcedor e para a torcedora. Por isso que eu utilizei a palavra que esse tipo de atitude é uma atitude desumana. Isso. Você não proporcionar papel higiênico é algo, assim, é inacreditável, né? Em quase 2024 a gente está discutindo isso aqui. Mas, de fato, aconteceu. Vai ter como evitar a depredação? Você não tem como controlar isso, infelizmente. Que a violência está na sociedade. Sim. Tem muita gente que vai lá para, de fato, depredar, para brigar. Aconteceu recentemente no Newton Santos, Botafogo e Flamengo. Mas Lembra? como é que resolve? Manda conta. Manda conta, exato. Manda conta. Você não tem como controlar isso, manda conta pro Cruzeiro, se isso for acontecer. Tô utilizando o Cruzeiro porque é o jogo em questão, mas eu acho que, assim, foi uma atitude pouco profissional e uma atitude pequena da direção do Galo que não condiz com a grandeza do clube. Exato. Eu assim, lamento muito por tudo que a gente viu, de respeito com os profissionais ali, depois de uma vitória do Cruzeiro, né, cortando o áudio. Acho que isso é completamente desnecessário, ainda mais em um ambiente que a gente tem que ter, por parte das direções no futebol brasileiro, mais profissionalismo, porque isso acaba até inflamando mais questão de violência, né? Isso inflama muito ali todo o contexto, né? Dona, a gente teve recentemente em São Paulo aquela questão do Palmeiras jogar no Morumbi e do São Paulo jogar no Allianz Parque, né? E alguns torcedores gostaram, outros não gostaram. O fato é que aconteceram os jogos, o São Paulo eliminou o Palmeiras depois, tirou o maior barato nas redes sociais, os jogadores provocaram e tal. Só que essa questão, na questão de respeito entre dois rivais quase que inimigos, isso não aconteceu, né? Um manda conta para um, outro manda conta para outro. Praticamente não existiu depredação de um lado nem do outro. E no final, até o São Paulo até próprio limpou o vestiário do Allianz Parque, o vestiário que ele usou. E a gente precisa discutir muito isso, e ainda mais pegar esse exemplo num dia em que o Botafogo terminou um jogo sem torcida, porque a gente não é capaz de ter 2 jogos de rivais no mesmo dia na mesma cidade. Então, assim, todo esse episódio que aconteceu no Clássico Mineiro, também quero lembrar isso. Não estou falando que estava errado, que no sentido de que tinha que ter liberado torcida. É que hoje a gente é incapaz. É incapaz de ter rivais jogando na mesma cidade. Tanto é que teve tiroteio. Então, assim, é surreal como a gente tem uma falência, para mim, decretada enquanto sociedade a partir do momento que a gente não é capaz dessas pequenas coisas. Ainda você vai lá e vê um episódio como esse do Clássico Mineiro, é surreal, assim, é triste demais. Ô, Djalma, você quer completar rapidinho pra gente ouvir as entrevistas lá? É rápido só, Bruno. É só assim, as pessoas que comandam o clube, né? No caso hoje o Atlético Mineiro, eu acho que essas são as responsáveis. A gente tem que isentar o clube, né? O Atlético Mineiro, porque essas pessoas estão no comando, realmente, nos dias de hoje, ridículas. São coisas ridículas de você não deixar um estádio em condições, independente de quem fosse no estádio, se é a torcida do Cruzeiro ou qualquer outra torcida. Nada a ver, é ridícula essa decisão das pessoas que comandam hoje o Atlético Mineiro, essas pessoas que devem ter feito e tomado esse tipo de atitude. Você deveria ter um orgulho, né? Receber bem o seu rival e esfregar na cara do rival o seu novo estádio. E se quebrou, depredou, aí manda conta. Galera, sacanagem isso, né? Na minha opinião, também não deveria acontecer. E na minha opinião, né, o Atlético Mineiro deveria ser multado, deveria ter uma multa, porque isso daí é inadmissível. Inadmissível a torcida chegar no banheiro só porque você é rival. O banheiro não tem porta, não tem papel, não tem coisa. Isso daí é um absurdo. Na minha opinião, é uma coisa que não cabe dentro do futebol. A rivalidade está dentro de campo. Fora de campo tem que existir outra coisa. É um ambiente amigável, entendeu? Sendo que a própria diretoria, elas induzem a violência no futebol. Porque começa de dentro, entendeu? De dentro da diretoria. Entendeu? Quando coloca a rivalidade pra fora, prejudicando o torcedor que tá indo pra poder ver o seu time. Entendeu? Na minha opinião, isso daí é golpe baixo, entendeu? E ainda perderam o jogo ainda, mesmo fazendo tudo isso, ainda perderam o jogo. Entendeu? É uma vergonha, né, acontecer isso ainda no futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro tem muitas coisas ainda que precisa ser mudada, muitas coisas mesmo, principalmente sobre torcida. Né? Ainda a torcida organizada faz o que quer, desorganizada não, desorganizada, né? Os caras fazem o que quer, bate, quebra, ameaça e nada acontece com esses caras, não são proibidos de ir nos estádios, né? E é isso aí, galera, venceu quem tinha que vencer, independente do gol ser contra ou não, o time do Cruzeiro conseguiu a vitória, conseguiu os 3 pontos, foi mais eficiente
e ponto final, né? Isso daí não tem o que falar. Né? E vamos ver como que vai ser a 29ª rodada. 29ª rodada. A equipe do Atlético vai pegar o Bragantino no Nabi Abichedid. Na minha opinião, vai ser um jogo difícil, porque o Bragantino vem embalado. Venceu hoje o Fluminense jogando em casa, né? Venceu por 1-0 no Nabi Abichedid. E já a equipe do Cruzeiro vai jogar em casa contra a equipe do Bahia na próxima quarta-feira, 8 da noite. Já a equipe do Atlético joga 7 horas da noite na quarta-feira também, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.